resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que se le habían oído hablar palabras blasfemas contra el espíritu, contra Moisés, contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetidos le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como rostro de un ángel. Aleluya. Jesucristo, Dios de poder, Padre de honra e glória. Senhor Deus, quero diminuir-me, quedar muito pequeno ahora, ó Deus, que Tu puedas me usar. Traga Tu palavra, ó Deus, que podamos estar llenos, Senhor Deus, de Tu palavra, de Tu Espírito Santo. E nesta manhã, Senhor, nos dê estratégia, Padre. Ajuda-nos, Padre Santo, a ter atenção a Tu palavra. Que não vengamos, Senhor Padre Santo, a desviar nossos pensamentos, mas que podamos estar atentos, ó Padre, a los detalhes, atentos ao Senhor Deus, aquilo que Tu queres nos ensinar. Te damos graças por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, já quero começar por el final, que é o que está, não? A partir de Hechos capítulo 7, ¿sí? Empezar por aí. Antes de hablar de la vida de este hombre, que é Esteban. Um homem que foi morto por causa de blasfêmia. Não foi morto porque predicava a verdade. Foi morto porque as pessoas que escutavam foram acusar ele de outras coisas, que é o que ele não estava falando. Um homem que hasta o final, hasta seu último minuto, se quedou entregue ao Senhor. Vamos ver a vida de Estevão e ver aquilo que nos acerca, aquilo que vemos que somos semelhantes ou que queremos ser. Porque sabemos que devemos nos parecer cada vez mais com Cristo. Se queremos nossas bendições, se queremos ser bendecidos, não só a respeito de la salvação, mas receber as bendições que há na terra, nós devemos estar atentos a seguir aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Jesucristo nos mandou a ser. Acuérdate que el ir, levar a palavra, ensinar a palavra, tudo que vamos falar é através da palavra de Deus. Isto é uma ordenança. Ide por todo o mundo e predicai o evangelho. Isto é para todos. E vemos um homem aqui, Estevão, que foi morto por predicar a palavra. Morto por ser usado por Deus, muerto por estar lleno del Espírito Santo de Deus. Amados, vou dizer uma coisa. Nadie vai entregar a vida por uma mentira. Uma pessoa que tem uma consciência razonável não vai morrer por uma mentira. Não vai dizer, não, eu vou ser morto por causa disso, por causa daquilo. Não. Tu tens que ir porque tu crees, porque tu has visto, porque tu sabes que é verdade. Aqui vemos um homem que morreu em defesa de Cristo e nos dá um grande exemplo de ser cristiano, ou seja, cristiano hasta a morte. A palavra nos ensina para não volver atrás. Se cair, que quem está de tu lado que te ajude a levantar. Para que não muera, para que não se quede ali e perca tu salvação. Há necessidade que alguém te ajude para que pueda caminhar. E vemos aqui um homem com um exemplo espetacular, um exemplo maravilhoso, tremendo de ser um cristiano. E que falta muitas vezes para nós outros, mas é um exemplo que está aqui. Acuerdas que hablamos la semana passada que Estevão foi elegido, foi selecionado
Porque ele estava ali em obra e havia a necessidade, por causa dos problemas de los judíos que falavam em grego e de los judíos ali de Jerusalém que falavam hebreu, não? E aramaico. Havia aí uma grande discussão. E as viúvas de aqueles que falavam gregos se quedavam ali sem ajuda, não havia um apoio. Por quê? Porque haviam aceitado Jesus Cristo, não havia mais ajuda de sinagoga, não havia mais ajuda de nada. Então você estava ali esperando que alguém lhe ajudasse. E que são chamadas viúvas helenísticas. E vemos aqui que os apóstolos se reuniram para poder elegir diáconos, pessoas de fé, pessoas que estavam entregues para a obra de Deus e que pudessem ser levantados como diáconos, como servidores, para poder ajudar estas viúvas. E Estevão foi uma destas pessoas, das 7 pessoas que foi elegida, para poder ajudar. Pero quero que temos que notar esta vida exemplar de Estevão. Primeiro, o que vemos em versículo 8. Primeiro, volver aqui. Primeiro, o que está em... Perdão. Aquilo que está aqui. Aquilo que está em capítulo 6, que diz: Estevão lleno de graça e de poder. Já se identifica Estevão na pessoa lleno de graça e de poder. Por uma pessoa estar llena de graça, ela tem que estar com sua vida totalmente entregue a Jesus. Por quê? Porque somos salvos por la graça, por la misericórdia de Ele. Então, eu não sei como era a vida de Estevão antes de aceitar Jesus Cristo. Lo que sei é que era um homem lleno de graça. Ou seja, uma pessoa que é llena, ela não tem sua salvação por la mitad. A pessoa que é llena de graça, ela tem a graça do Senhor Jesucristo em todas as áreas de sua vida. E isto é importante, porque quando estamos llenos de la graça, as brechas estão tapadas. Por isto, lleno também de poder. Por que os milagres acontecem? Porque está cheio de graça. Graça, porque está cheio de obediência. Eu tapei as brechas, aquilo que necessito, aquilo que me incomoda, aquilo que me hace não conseguir aquilo que Deus quer para mim, ou para que eu possa ajudar minha família. Então, se eu tenho que tapar aquela situação, tapar aquele problema, para que o poder de Deus se manifeste em minha vida, para poder ajudar o outro. Então, Estevão estava lleno de graça. Gente, pensa por aí. Lleno de graça. O crente tem que estar lleno de graça. Lleno. Não é por la mitad, não é um pouco, não é 90% de graça. Ele tem que receber Jesucristo como Senhor e Salvador, ter uma entrega. Senhor Deus, minha vida, a partir de agora, minha vida está em Ti, eu não aguento mais esta situação. Quando de nós um dia aceitamos Jesucristo assim, eu aceitei Jesucristo assim, me prostrei delante, me pus de rodillas a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. ¿Por quê? Porque eu já estava cansado de ser um fracassado, cansado de sofrer e não ter Deus em minha vida, cansado de ser uma pessoa que não valia nada. Pero Jesus viu um valor em mim, como viu um valor em cada um de nós. Então, por termos este valor, a ponto de Jesucristo morir por cada um de nós, é que devemos nos arrepender de todos os nossos pecados e nos entregar ao Senhor. Dizer: Senhor Deus, chega, não aguento mais, Senhor. Não quero mais isto para mim, Senhor Deus. Eu quero as bendições que Tu tens para mim. Eu quero, Senhor Deus, estar separado. Eu quero servir, Senhor Deus, como os homens e mulheres da Bíblia. Eu quero, Senhor Deus, estar em Tu vontade, Senhor Deus. Porque eu quero, Senhor Deus, que as portas, Senhor Deus, que Tu tens, Senhor Deus, para mim se abram. Quero que as portas de minha família se abram, Senhor. Pero eu quero ser coluna de minha casa. Me levanta como coluna, Senhor.
Me posiciona, me ensina, Senhor Deus, a ser coluna de minha casa. Me ensina a ser coluna, Senhor Deus, para ajudar a mim e depois ajudar a toda a minha família. Pero há necessidade de estar lleno de graça. Devemos pensar, estamos realmente llenos de graça? Estamos realmente llenos de graça? O poder de Deus realmente opera? Quando tu hablas com o Senhor, tu tens esta intimidade para que as coisas empiecem a acontecer delante de tus próprios olhos. Tu estás tão cheio de graça que quando tu habla com uma pessoa na hora, tu sai de ali confiante porque foi entregue, ou profecia, ou a oração está entregue, tu crees no milagre daquela pessoa. Isto passa quando tu estás cheio de graça. Isto passa quando tu estás lleno de graça. Quem habita em mim é o Senhor. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Todo o que tenho que fazer é em Cristo. As portas começam a se abrir. As coisas que Deus tem para ti começam a acontecer. É interessante ver que hablamos aqui de este diácono, ¿no? E muitos fazem muita confusão a respeito, por exemplo, de ministro, porque se habla muito de ministro no Antigo Testamento. Há igrejas que quitaram este título de ministro porque estavam causando confusão nas igrejas. Eu já conheço a igreja de Barcelona também que ha quitado este título, porque ministro está como pouquinho abaixo de diácono. Ministro é aquela pessoa que é um obreiro. E é aquilo que cada um de nós somos, obreiros do Senhor, para o serviço do reino. Quando aceitamos Jesus Cristo, somos ministros. Aceitamos Jesus Cristo, já somos ministros do Senhor, porque já temos o compromisso dele e temos o compromisso de cambiar nossas vidas, obedecer a palavra para poder ajudar a los demás. Quando vemos em grego, a palavra ministro, ela se parece com diácono, não? Mas segundo os estudiosos, historiadores, teólogos, ela está um pouquinho abaixo del diácono. Então, quando Estevão foi elegido a ser diácono, ele era um ministro. Ele estava em serviço, ele estava para servir, ele estava para fazer a obra, ele estava ali para o que necessitava. Porque quando Deus nos chama, já devemos estar em posição, já devemos estar fazendo algo, não podemos estar parados. Quando Deus nos separa para fazer algo grande para Ele, é porque já estávamos fazendo algo, já estávamos aprendendo, já estávamos cuidando das ovelhas, já estávamos ajudando a igreja, ajudando o pastor, já estávamos fazendo algo para o Senhor. Porque quando chega a hora, Deus nos levanta, Deus faz com que toda a igreja reconozca nosso diaconato para o serviço da casa do Senhor. E isto é o que passou com Estevão. Um homem que já estava entregue, um homem que já estava ao serviço, um homem que já estava para servir, para ser a vontade de Deus. Outra coisa importante é que Deus nos chama para o serviço. Todo o crente é chamado para o serviço na casa de Deus. Esta coisa de que eu vou lá e me quedo sentado, recebo, glória a Deus, aleluia, e vou para casa, isso significa que aún está em desobediência, que aún não está de acordo com a palavra. São brechas que há que tapar. Por quê? Porque o serviço da casa do Senhor é para todos. Primeiro, serviço da casa do Senhor, família. Como está tu família? Como está tu família? Como está o esposo? Como está a esposa? Como estão os filhos? Como está o papá? Como está a mamá? Como está tu casa? Aí empieza. Porque uma igreja com estrutura é uma família com estrutura. Quando uma família tem estrutura, a igreja tem estrutura. Então, devemos nós de estar preparados para o serviço do reino.
¿Cuáles son las primeras ovejas que Dios pone para nosotros? Nuestra casa. Ali estão nossas primeiras ovelhas, estão ali para cuidar. As primeiras ovelhas. Ah, porque eu não tenho, pastor, o dom de profecia. Necessito de um profeta para poder profetizar sobre minha hija, meu hijo, sobre minha família. Ei, tu és o ministro de la casa de Deus. Declara para tu família, declara para tu hijo, para tu hija, declara bendição, não importa a situação que esteja, declara bendição para ele, para ela, declara sanidade, declara bendição, diz se não está mais em las drogas, és um pastor, és um nome de Deus, é um servidor do Senhor, és um ministro na casa do Senhor, declara bendição para tus hijos em nome de Jesus. Porque esta é a primeira coisa que o crente tem que fazer. Ser ministro dentro de sua própria casa, antes do serviço dentro da igreja. Já o primeiro compromisso, cuidar da família. Ah, porque eu cuido, mas quita o mais e empieza a ser. Dá o primeiro passo. O que é que tem que fazer? Ah, pastor, a única coisa que meu hijo ou minha hija permite que se vou conversar, não vai me dar espaço. Mas se eu chamar para fazer uma oração, aí aceita. Então se empieza por oração. Amados, há que ter estratégia. Ah, mas ele não permite orar por ele. Tá bem, então você te chama ele para orar por ti. Ajuda que o papai está necessitado, o papai está com dificuldade. Vamos orar, vamos pedir para o papai de Deus, vamos orar juntos. E em meio de oração, tu empiezas a orar por tu hijo. E ele vai gostar, vai dizer, oh papá, quando puedas vamos orar de novo por ti. Pero tu em meio de oração aproveita para orar para ele. São estratégias que temos que ter. Ah, que não puedo chegar ali e falar de Jesus, que não vai aceitar, não vai permitir falar de Jesus. Está bem, então se habla de los hechos de Jesus. Habla de las coisas que Jesus faz. Não, eu não cambiei meu comportamento, não? Porque eu vi que o melhor para mim é trabalhar desta maneira, fazer desta maneira, não hablo mais mal de nadie, não prejudico a vida de nadie, eu caminho desta maneira, empieza, e quando ele permitir falar o nome de Jesus Cristo, empieza a falar o nome de Jesus Cristo, mas primeiro empieza a dar testemunho. Isto é uma pessoa llena de graça, e aí é onde opera, lleno de poder. Aí é onde os milagres acontecem, ali é onde abre espaço, as portas se quedam abertas para que os milagres empiecem a acontecer. Amém? Marcos capítulo 16, de versículo 15, diz: Ide por todo el mundo e predicai o evangelho a toda criatura. Esto é o que Esteban estava fazendo. Predicando o evangelho. Hasta para os inimigos, hasta para aqueles que los correram e puseram em la cárcel, levaram ali para o concílio para ser juzgado. Quando ele teve que abrir a boca, foi para predicar o evangelho. Sua defesa foi predicar o evangelho. Qual é a tua defesa? Quando uma pessoa te acusa, em que posição que tu te pones? Qual é a tua defesa? E na hora que tu tens que se defender porque está sendo acusada ou acusado. Em que situação que tu te pones para poder se defender? Tu vas levar a palavra ou só vai dizer, não fui eu que hice isto? Porque se vamos dizer, não, isto não fui eu que hice isto, que não, eu não sou culpável disto, tu não está dando espaço para Cristo operar em tu vida. Pero se el momento tu decidiste ao revés, decidiste não, eu sou cristiano, eu sigo a Cristo, Ele me ensinou a caminhar, a ser honesto, a ser verdadeiro, a obedecer. A conclusão é, Ele não é culpável. Estamos ali predicando o Evangelho, onde vamos levar a Cristo. Donde vamos levar, por que temos esta postura de cristiano? Porque estamos llenos de graça.
e de poder. Estevão, antes de ser chamado, ele dava bom testemunho, tinha uma vida irrepreensível, é o que diz a palavra. Em Salmo capítulo 19, verso de 1 a 2, diz assim: Bem-aventurados os perfeitos de caminho, bem-aventurados os perfeitos de caminho, los que andam em la lei de Jeová, bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e com todo o coração le buscam. Ou seja, queres caminhar lleno del Espírito, quer caminhar lleno de graça e lleno de poder? Então, o que tem que fazer é dar bom testemunho. Ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É abrir espaço para que te acusem. Não abrir espaço para que te chame a atenção. Isto é ser irrepreensível. Estar em condição que agrada ao Senhor. Porque quando tu tens que abrir a boca, quem vai te defender vai ser Cristo. Quem vai te ajudar vai ser Ele, Senhor. Porque tu estás posicionado. Tu estás em obediência. Tu estás perfeito em el caminho. De la maneira que agrada ao Senhor. Isto é caminhar lleno. Hechos capítulo 6, versículo 5. Vemos a primeira coisa que se habla de Estevão. Não só de Estevão, Felipe, Procópio, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolás, as 7 pessoas que foram separadas para ser discípulos. Diz assim, C5, diz assim: agradou a proposta a toda a multitud, eligieron, não? Estevão, varão lleno de fé e del Espírito Santo. Lleno de fé, lleno del Espírito Santo. Isto para ser elegido. Isto para ser selecionado, separado para o serviço de la casa. Ele tem que ter fé. Há que ter fé. E fé é caminhar sobre o sobrenatural de Deus. Aceitamos Jesucristo porque é algo que não é minha consciência. É fé. Como há fé para não crer em Deus, há que ter fé para crer. E se tem fé para crer em Deus, a porta do céu já está aberta para ti. Não só para ir para a salvação, mas também para receber suas bendições. Então, ele estava lleno de fé e lleno do Espírito Santo. Primeiro, fé. Como se vê uma pessoa com fé? Pessoa com fé, muitas vezes, é confundida com uma pessoa louca, não? Uma pessoa assim, não? Que toma umas atitudes um pouco raras. Porque ela não vai de acordo com a ciência humana, ela não vai de acordo com a coisa natural, ela vai de acordo com o sobrenatural. Perdão, não. Não te preocupes porque eu tenho fé. Não te preocupes porque isto vai cambiar. Eu tenho certeza, eu sei o Deus que sirvo. Ah, porque esta enfermidade. Não te preocupes com esta enfermidade. Não te preocupes porque eu tenho Deus. Não te preocupes porque na hora que Deus quer, Ele vai me sanar e já está. Queda tranquila, queda tranquila. Acuerdas que não, já falei isto, já passou a estar com minha mamá no hospital. Minha mamá foi ali, um testemunho de minha mamá. Aceitou Jesucristo, não? Todo llena, animada, tá, não sei o quê. Foi predicar por uma senhorita creyente, evangélica de toda a vida. E tinha câncer e já faltava dias ali para morrer. E minha mamá, não, tenha força, não sei o quê. Lá, não te preocupes, eu vou para o Senhor, tranquila. Mas um dia já estou na casa do papá. Não te preocupes, eu estou bem. Cuida de ti, nena. Não? Que chamava minha mamá de nena. Cuida de ti, nena. Não te preocupes comigo, eu já estou bem. Tá? Agora vou para o Senhor, não te preocupes. Tá? Então, minha mamá foi ali para evangelizar e foi evangelizada. Por uma pessoa que em dias se foi para o Senhor. Que é isto? Fé. Caminhar por fé. Caminhar por sobrenatural. Saber quem és tu. Conhecer tu própria identidade em Cristo Jesus. Saber que tu vai chegar o dia que vai para o céu. E uma coisa é, dá igual como vamos morrer para Deus.
Para Deus não há distinção daquele que vai dormir, que muere, que está ali dormido e de repente muere, vai dormir por la noite e não desperta por la manhã, como aquele que sofre um acidente, como outro que toma uma enfermidade. Para Deus é igual. A hora de levar, Ele leva e já está. Agora, a pessoa que tem consciência, a pessoa que está em Cristo, que ela está tranquila em Cristo, que ela sabe, ela tem sua própria identidade, ela sabe sua hora e não está preocupada. Não está preocupada. Porque ela sabe para onde vai. Ela sabe que cumpriu toda a sua vida predicando o Evangelho, ajudando a salvar almas. Genro, não? Tinha uma igreja, era pastor. Então era uma família pastoral. Uma pessoa que sabia para onde ia. Assim foi Estevão. E antes de ser chamado para diácono, ele já estava preparado para todo. Ele estava preparado para o serviço do reino. E é isto que devemos estar preparados. E outra coisa, depois que Estevão foi elegido, veja só, vá acompanhando. Foi chamado de lleno de graça, que está em Hechos 6:8. Não? E Estevão, lleno de graça e poder, hacía grandes prodígios e sinais. Quem pode operar prodígios e sinais? Quem está lleno de graça e de poder. Quer ver um sobrenatural em tu casa? Haga como aquele homem lá, o centurião. Eu necessito, Senhor Deus, uma palavra que tu hagas. Eu sei que me criado sanará. Eu tenho certeza que ele vai sanar. Eu tenho certeza. E naquela mesma hora que Jesus Cristo disse, está sanado, aquele homem se pôs sanado. Tu tens certeza? Tu já pode receber a palavra de Deus e saber que tua vida já está transformada. A hora que tu sair de aqui já não és mais igual ao que estava. Tu tens fé para isto, para poder ter a certeza. Senhor Deus, eu estou lleno de graça e lleno de poder, Senhor. E tu estás falando comigo, eu estou recebendo de ti, Senhor, e agora vou tranquilo para casa, porque sou tuyo, Senhor. E eu sei que tu estás em el comando de todo, já não sou mais eu não tenho mais que defender-me, Senhor Deus. Mi trabalho agora é só falar de Cristo, glorificar tu santo nome, falar, Senhor Deus, de las buenas coisas que tu haces, porque não tenho mais que me preocupar, porque tu estás operando em minha vida. Eu sei, Senhor Deus, que tu estás cuidando de minha casa, Senhor. Eu sei, Senhor Deus, que tu estás transformando aquela persona. Eu sei que tu estás cambiando, Senhor Deus. Eu estou tranquilo porque estou em ti, estou cheio de graça. Oh, glória! Estou cheio de graça, Senhor Deus. Não há brechas abertas, não há brechas. Não há dúvidas, não há problemas mais, está todo resuelto, porque está todo em tus manos, Senhor. Aí eu quero o poder. Porque aí tu dá espaço. Está cheio de graça, abre espaço para estar cheio de poder. E os milagres começam a acontecer em tu vida, em vida de tu família. Começam a acontecer milagres em tu trabalho. Tu vai chegar ali, às vezes, quando você aparece uma proposta de trabalho que tu, como pode ser? Como que meu currículo foi parar nesta empresa? Estão me chamando para um alto cargo, que é isto? É poder de Deus, é milagre de Deus, é o mover do Senhor. E é assim, por quê? Porque estamos cheios de graça e as brechas estão tapadas. E os milagres de Deus começam a acontecer, amados. Estou falando de sobrenatural. E estou falando de muitos milagres que acontecem. Estávamos falando aqui na escola bíblica a respeito de los milagres de Deus, de los dones de Deus, de las pessoas que testemunharam milagres de Deus. E é isto que devemos seguir e viver. É assim que devemos ser. Em Hechos capítulo 1, versículo 8, veja que interessante. Diz assim: pero recebereis poder quando haya venido sobre vosotros o Espírito Santo. E me serei testigo, diz Jesus Cristo, não? Serei testigo em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, hasta os últimos de la terra. Nós estamos aqui dentro, estamos fazendo parte. Os últimos de la terra, estamos aqui na Espanha. Os milagres de Deus vão operar aqui, porque o Espírito Santo está. Vamos ser testigos do Senhor, ver milagres aqui. Está dizendo a palavra que recebereis poder. Poder. Então, se há poder, quita a dúvida, porque dúvida não opera com poder. Quita a dúvida, quita.
Porque a dúvida quem põe é Satanás. Quita a dúvida de tu pensamento, quita isto. E não aceite outra pessoa falando ao revés. Não aceite outra pessoa falando ao revés. Lo que está na palavra de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, vai se cumprir em tu vida, vai se cumprir em tu vida, porque tu estás lleno do poder de Deus, lleno do Espírito Santo de Deus, porque Ele habita aí, desde o momento que tu has aceitado Jesucristo como Senhor e Salvador. Então não há inimigo, não há Satanás, não há nada, não há palavra contrária que vai quitar tus bendições. Sabe por quê? Porque tu estás lleno de poder, tu estás lleno de graça, lleno de poder de Deus em tu vida. Receba em nome de Jesus. Agora vemos Estevão delante de los sacerdotes. Que interessante. Primeiro, Estevão fazendo a obra. Oh, lleno do Espírito Santo, lleno de poder. Vamos chamar ele aqui para ser parte. Oh, como tem fé. Ele como diácono, lleno de graça e o poder operante em sua vida. E agora delante de los acusadores, estes sacerdotes, esses homens que queriam impedir a obra de Deus de continuar. Está em Hechos capítulo 6, de versículo 10, e diz: pero não podiam resistir, quem? Los conhecedores, não? Aqueles que estavam contra, os sacerdotes, eles não podiam resistir à la sabedoria e ao Espírito com quem falava. Estevão, sabedoria. Amados, temos vários dones, não? Dones do Espírito, dones de ministério, dones motivacionais, não? Ou operacionais em nossa vida. Agora, se não temos sabedoria, as coisas se quedam complicadas. Porque se não pedimos este dom de sabedoria, não conseguimos discernir, não conseguimos separar, não conseguimos ver, não conseguimos ter uma boa atitude. ¿Por quê? Porque a sabedoria vem por parte de Deus. E nós devemos buscar esta sabedoria, nos alimentar em el Senhor com esta sabedoria. E Estevão se destacou por esta sabedoria. Porque ele, na situação que estava, podia se defender. Não, eu só estava ali predicando só, eu já vou para casa, já tenho que fazer a comida. Não, só estava predicando um pouquinho ali, pero nada, tranquilo, não te preocupes que... Não, ao revés. Empezava ali delante daqueles acusadores a falar de Jesucristo para cada um, não parou de predicar o Evangelho. Se mostrou sábio delante de todos. E foi reconhecido como sábios, porque a palavra diz que eles não sabiam o que fazer com tanta sabedoria. Porque tu vem a falar uma coisa e tu chega com a palavra. Eles vêm acusar com outra, tu chega com a palavra. Não há maneira. E assim é, amado, não há maneira quando estamos em Cristo. Não há maneira para te acusar. Agora, o que quero dizer é, não se sinta pecador, pecadora. Se entrega ao Senhor verdadeiramente, porque Ele tem poder para cambiar toda e qualquer situação, por mais impossível que pareça delante de tus olhos. Isto para Deus não é nada, é muito sencillo para resolver. O sobrenatural de Deus é sencillo para Ele resolver. O que temos nós sim é que nos posicionar, tapar as brechas, estar lleno de graça, para que o poder de Deus, para que o sobrenatural de Deus opere em nossas vidas. E para isso temos que pedir sabedoria do Senhor. Sabedoria, porque em la hora que estamos para correr as bendições, ¿qué es que pasa com muita gente? Murmura. Não foi isto que passou com o povo ali no deserto? Deus abre o mar rojo, vê milagre diante de Deus, a persecução de los egípcios atrás, o mar se abre, todos conseguem passar, os egípcios morrem todos ahogados ali no mar rojo. Eles era só passar 40 dias por el deserto, passar 40 dias e já estavam na terra prometida, mas não.
En la hora de pasar solo 40 días de coger las bendiciones, empiezan a murmurar. Se quedaron 40 años. Y aquellos que murmuraron, no entraron en la tierra prometida. Fue la nueva generación que consiguió entrar. Lo que quiero decir es que no van a perder vuestras bendiciones. Aquilo que Deus tem para ti, não passe para amanhã, para pós-manhã, para daqui 1 ano, 2, 5 anos. Agarra as bendições, as promessas de Deus para tu vida, para hoje. Corre essas bendições hoje. Não te queda 40 anos para ser bendecido, se tu pode ser bendecido hoje. Há gente que vemos aí, passa 40, 50 anos aí, esse bendição não cambia, é tudo igual, sempre tudo igual, sempre tudo igual. Em compensação, miramos para outra, mas como pode? Mas como pode? É porque está posicionado, é porque está sendo bendecido, é porque está fazendo a obra, porque está sempre apuesto para a hora que necessita, está ali para estender a mão, ajudar na obra do Senhor, a ser aquilo que necessita, ajuda em sua casa, está sempre predicando o Evangelho, está sempre levando a palavra, mesmo que a um se levanta outro, está contra um, mas todos sabem que lá papai, lá mamá, ou aquele hijo, és um nome de Deus, és uma mulher de Deus, está entregue para o Senhor, pode falar, mas sabe que as bendições que recebe a dia é por causa da oração daquela pessoa naquela casa. Porque é assim a obra do Senhor. É assim a obra do Senhor. Hasta o momento que a pessoa se rende e aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como testemunho passou isto em minha vida. Dizia para minha mulher, não quero nem que vá para a igreja. E ele se quedava ela e minha suegra, que hoje já está com o Senhor, e minha hija, orando por minha vida. Orando por minha vida. Eu saía para trabalhar e as três se reuniam ali para orar. Eu ia para todos os dias. Faziam campanha de 7 dias, de 40 dias, de 3 dias e não sei o quê. E campanha. Chego ali na igreja, miro ali, um dia que deixei lá na igreja, chego na porta da igreja, a minha madre na fé, a pastora Roselita, miro ali, digo, ela me chamou para entrar, eu digo, não, vou, aqui nunca vou entrar. Digo para ela, aqui nunca vou entrar. ¿Por que eu digo isso? Ela entrou ali, a hora que começou o culto, digo, amada igreja, ela se acorda disso até hoje, quando eu hablo com ela. Eu me rio. Amada igreja, Satanás me desafiou ali fora. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar para que aquele homem entre aqui dentro da igreja e venha servir em nome de Jesus. E afinal de contas, foi minha mamãe na fé. Por quê? Oração. Oração. Entrega. Estar posicionada. E na hora que Deus põe delante de ti, que é que Deus põe delante de ti? Tu hijo? Ore por ele. Que é que está delante de ti? Tu hijo? Vá orar por ele. Hable com ele, chama. Como estás, meu filho? Está bem? Que estou... Vamos orar um pouquinho? Vamos orar. Mamãe está necessitando de orar. Papai está necessitado. Vamos orar juntos. Vamos estar juntos. Basta onde Ele permite. Que os milagres vão acontecer para Ele. Porque tu estás cheio de poder. Porque tu estás cheio de graça. Os milagres acontecem. Tu estás cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele já habita aí, Ele já está aí, Ele quer trabalhar, Ele quer fazer as coisas, Ele quer te bendecir. Deixa Ele, Espírito Santo, trabalhar por ti. Deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo orar. Oh Senhor Deus, eu não tenho forças para orar, Senhor. Eu não tenho forças, Senhor Deus. Estou sofrendo tanto, Senhor Deus. Por aquelas lágrimas que vão salindo, o Espírito Santo vai se movendo, o Espírito Santo vai trabalhando, solo se queda ali orando em tu quarto, solo se queda ali, Senhor Deus, eu não tenho força nem para pedir para isto, nem para aquilo, nem para A, nem para B, nem para C, Senhor Deus. E aí Deus vai trabalhando, Deus vai operando milagre. Depois tu passa... Mas o que passou? Meu filho quer ir para a igreja. Mas como quer ir para a igreja? Eu não consegui nem orar por ele. Claro que estava orando. O Espírito Santo estava orando contigo quando estava dizendo que não podia. Porque a palavra diz que o Espírito Santo nos ajuda em los momentos que necessitamos. Ajuda. Pero há necessidade de nossos esforços. Há necessidade de se esforçar para que o Espírito Santo encontre
oportunidade para poder operar, para poder obrar. Já estamos para concluir. Vemos aqui que Estevão foi acusado hasta a morte. Acusado de blasfêmia, não? Blasfemavam, não? Estavam falando mal dele, né? Dando testemunho que não era verdadeiro de Estevão. Amados, aquilo que eu estava falando no final, que dijo que estava falando no início, que eu falei que era do final. Quem é capaz de, hasta a morte, não negar a Cristo? Hasta a morte, seja o que seja os problemas que vai passar, eu me mantenho com Cristo, eu estou entregue a Cristo, e eu vou predicar a Cristo, mesmo que meu dia já está marcado para a morte, eu vou falar de Cristo. Quem tem esta coragem, esta força, para poder, só aquelas pessoas que são llenas de graça, llenas de poder, llenas do Espírito Santo. Estar lleno do Espírito Santo não é mais ser conduzido por minha vontade, pero por la vontade de Deus. Porque quando passamos por isto, amados, temos testemunho para dizer, temos milagros para falar, temos montão de coisas para falar do Senhor por onde passamos e não temos medo, porque sabemos que cumprimos com nossa obrigação de cristiano. Deus quer operar um grande milagre em tu vida esta manhã. Deus quer ser um sobrenatural esta manhã. Vou pedir em nome de Jesus, nos ponemos de pé, em nome de Jesus Cristo, ponemos de pé, vamos cerrar nossos olhos. Em nome de Jesus,